Você abriu um MEI, se esqueceu dele e agora tá com medo do que pode acontecer? Calma, respira e vem comigo que eu vou te explicar tudo e sem complicação. Então roda a vinheta. Eu sou a Jaiane, contadora, sócia da IJ Contabilidade Consultiva, e aqui no Descomplica Contábil eu te explico tudo sobre empreendedorismo e contabilidade de um jeito simples e sem enrolação. E hoje eu vou te mostrar o que acontece quando você abre um MEI e se esquece dele, e principalmente como sair dessa situação antes que o bicho pegue. Desde 2008 foi criado o MEI no Brasil. O que é o MEI? É um microempreendedor individual. Essa modalidade empresarial foi criada justamente para tirar da informalidade trabalhadores que já desenvolviam alguma atividade, porém não tinham registro, não tinham carteira assinada ou não trabalhavam como autônomos. Então, a Receita Federal o governo criou essa modalidade empresarial para garantir que essas pessoas tivessem acesso aos benefícios sociais, como, por exemplo, aposentadoria, auxílio reclusão, licença maternidade e outros benefícios relacionados à Seguridade Social. Então, esse MEI foi criado em 2008 com a promessa de ser um modelo simplificado de negócio, onde não seria necessário contabilidade e que qualquer pessoa poderia fazer a abertura dessa empresa. E foi aí que muitas pessoas acabaram se enganando e confundindo as informações. Isso porque, realmente, o MEI não tem obrigatoriedade de ter uma contabilidade regular. E isso eu te explico em um outro vídeo, quando é vantagem e quando não é para o MEI ter contabilidade. Outro ponto é que qualquer pessoa pode entrar no site da Receita Federal e abrir um MEI. Isso também é verdade. O problema é que as pessoas acabaram abrindo essas empresas e se esquecendo que, embora seja um modelo simplificado de negócio, o MEI continua sendo um CNPJ como qualquer outra empresa, que precisa ser cuidado, que tem guias de impostos a serem pagas e, principalmente, que existem declarações a serem enviadas. A maioria das pessoas que me procuram me dizem assim: Jaiane, o primo de um amigo, de um irmão, abriu um MEI para mim, mas eu nem sabia que eu precisava pagar imposto. Então eu acabei deixando isso para lá. Ou eu abri para prestar um serviço esporádico, ou eu abri só para contribuir com o INSS, porque alguém me disse que podia pagar o INSS pelo MEI, mas eu acabei deixando isso para lá. E agora? Olha só, primeira coisa, eu preciso que você entenda que, embora seja um regime simplificado empresarial, o MEI, ele continua sendo um CNPJ. Isso mesmo, ele tem obrigações a serem cumpridas e que geram multas no caso do não cumprimento. As duas principais obrigações do MEI são o pagamento mensal da DAS, que é uma guia de mais ou menos R$ 80,90, que mesmo que você não tenha tido faturamento, você vai precisar pagar. E a declaração anual de faturamento, que é enviada todos os anos à Receita Federal, demonstrando quanto que você teve de faturamento nesse MEI. Ou seja, se você tiver faturado R$81 mil, você precisa enviar essa DASN. Se você não tiver faturado nada, ou seja, você só abriu o MEI e nunca movimentou aquela empresa, ainda assim você precisa enviar uma declaração demonstrando que você não teve faturamento algum. O não envio da DASN gera multa no valor de R$50, que se paga antes do vencimento dela, cai para R$25, isso mesmo. Esse é um dos menores dos problemas, a geração da DASN. A multa não é tão alta e dá para regularizar com mais tranquilidade. O maior problema que os MEIs enfrentam é em relação às guias mensais que eles deixam de pagar. Tudo isso porque o não pagamento dessas guias, além de gerar juros e multa, pode sujar o seu CPF. Isso mesmo. Jaiane, mas CNPJ não é diferente de CPF? Sim, são coisas completamente diferentes. Mas você, enquanto proprietário desse MEI, você se passa a ser corresponsável dessa dívida. Então, a dívida que antes estava ali no seu CNPJ, se você não pagar ela vem para o seu CPF. Inclusive, desde 2024, eu tenho visto acontecer isso e chegou um cliente para mim há pouco tempo de que a dívida do MEI foi encaminhada para a Procuradoria-Geral da Fazenda e transferida para cartório. Isso mesmo, foi protestada em cartório. Ou seja, você pode ter um protesto em cartório por essa dívida MEI que você não pagou.
Mas a boa notícia é que dá para resolver. Isso mesmo. Então eu vou te dar um passo a passo do que você precisa fazer agora que você já percebeu que você está em débito com a Receita Federal. O primeiro ponto é consultar os débitos que você tem no Simples Nacional. Você pode procurar um contador para fazer isso ou fazer isso por conta própria, lá pelo ECAC. Você vai consultar quantas declarações anuais de faturamento você não enviou e quanto você tem de parcelas em aberto. O segundo passo é emitir as guias que estão em aberto e pagar elas de forma única, em cota única, ou você pode optar pelo parcelamento. Então, para fazer esse parcelamento, primeiro você vai enviar todas as dazenes que estão em atraso. Isso mesmo, porque a Receita Federal só vai autorizar que você faça o parcelamento quando você enviar todas as declarações anuais de faturamento que estão atrasadas. Então, você vai ou emitir essas guias e pagar de uma única vez, ou você vai enviar todas as dazenes em atraso, pagar essas multas da Dazene em atraso e solicitar um parcelamento. Existem duas modalidades de parcelamento. Quais que são elas, Jaiane? O parcelamento lá na Receita Federal, que é o melhor das opções, que você consegue quanto mais rápido você correr atrás de regularizar a sua situação, que esse parcelamento, o montante da sua dívida, pode ser dividido em até 60 vezes com parcela mínima de R$50. A quantidade de parcelas e o valor da parcela é determinado pela Receita Federal. A outra opção de parcelamento é pela Procuradoria-Geral da Fazenda, que é um pouquinho mais complicado e mais caro, mas também é uma ótima opção para limpar o seu nome. Esse parcelamento pela Procuradoria-Geral da Fazenda tem parcela mínima de R$300 e a quantidade de parcelas também é definida pela Procuradoria-Geral da Fazenda. Aqui uma dica de ouro: se você não vai mais usar esse MEI, se você não tem intuito nenhum de usar esse MEI, dê baixa nele, dê baixa e regularize a situação, porque aí deixam de contar novas e novas obrigações mensais. Porque, por exemplo, quando você tem um MEI aberto, regulariza e mantém ele aberto, você vai ter que dar conta de quitar o parcelamento e as próximas guias competentes aos seus meses. Diferente de quando a pessoa não vai mais usar o MEI e quer dar baixa nele. Agora, atenção, se você tem intuito de usar esse MEI, não dê baixa, porque no momento que nós damos baixa em um CNPJ, não existe mais a possibilidade da reabertura dele, ok? Então, às vezes você está assistindo esse vídeo pensando assim, Jaiane, mas será que eu tô nessa? Será que realmente eu tô com algum débito? Porque, não sei, tô meio desconfiado. Olha só, eu vou te dar uma informação que vai deixar bem claro e eu preciso que isso fique bem redondinho na sua cabeça. Se você tem um MEI aberto, você tem obrigações a cumprir. Não existe a opção de ter um MEI aberto e não ter obrigações. Ou, por exemplo, se você abrir um MEI, fechou esse MEI e nunca pagou nada dele, e ele teve um período ali aberto, ele tem alguma declaração esquecida para trás, ele tem alguma guia esquecida para trás. Porque no momento em que você faz a abertura do MEI, ele já começa a contar aquelas guias mensais, entende? Então, se você teve o MEI aberto ou se você tem ele aberto, você pode ter certeza absoluta que tem alguma obrigação que você precise cumprir. Nesse caso, tempo vale dinheiro, tempo é dinheiro. Quanto mais você demora, quanto mais você posterga regularizar essa situação, mais caro fica a sua dívida. Então, se você tá nesse rolo, não sabe por onde começar, ficou com alguma dúvida nesse vídeo, comenta aqui embaixo ou me chama. Não esquece de curtir e se inscrever, porque vão surgir mais vídeos como esse aqui no canal. Então fica comigo e eu espero descomplicar o empreendedorismo e a contabilidade para você. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.